Hoje o tema é realmente interessante, importante, e os panelistas que temos podem ser apresentados para discussão. É um grupo de pessoas muito qualificado e eu realmente aguardo as suas apresentações. Mas antes de começar sobre o tópico de hoje, que são como as vulnerabilidades e a pandemia de Covid nas comunidades indígenas, eu gostaria de agradecer à Rede Global Health pela organização deste webinário, Kathleen, da Unidade de Ética, por organizar esse painel. Nossos panelistas, como verão, eles são de várias partes do mundo. Então, nós temos oradores da Nova Zelândia, que fará, estou falando agora meia-noite, e temos pessoas que estão falando no horário da manhã no Brasil e no Canadá, mas nós gostaríamos de agradecer a eles pela apresentação. O tema de hoje é muito importante, porque Covid-19 expôs muitas vulnerabilidades. Nós vimos desigualdades na alocação de recursos, no cuidados da saúde, baseado no país, nas condições de saúde, na agenda, em HIV e muitas outras condições de vulnerabilidade que existem e são de forma sistemática nas nossas sociedades. No entanto, talvez menos atenção foi colocada nas comunidades indígenas e como a pandemia de Covid expôs de forma sistêmica, histórica, essas injustiças históricas e sistêmicas que afetam essas comunidades. Então, hoje, nós vamos tratar de alguns desses desafios e como tratá-los. Então, hoje, temos a pergunta: como foi a resposta à pandemia de Covid? Como afetou as comunidades indígenas? Se os efeitos não foram proporcionalmente justos, e como podemos evitar isso no futuro? Então, qual é o discurso em termos de estigma e marginalização? E que papel as comunidades indígenas podem desempenhar para contribuir na base de conhecimento nas pandemias? E essa é a pergunta de justiça epistemológica. Depois de apresentar os nossos oradores, existem algumas mensagens que eu preciso compartilhar com vocês. Temos interpretação entre português e inglês. Vocês vão ver o botão abaixo, o globinho, onde vocês podem escolher o idioma. A segunda função é para que vocês possam se apresentar, de onde vêm, o que vocês façam. Temos pessoas de todo o mundo e é sempre interessante ver como esses webinars conseguem alcançar e incluir a todos. Então, a função de perguntas e respostas é para que vocês enviem as suas perguntas, nós, então, as selecionaremos e vamos tentar compartilhar com os nossos oradores. E vocês podem votar, no caso de que existam muitas perguntas e que não seja possível responder a todas, e temos esse sistema democrático. A sessão é gravada e está sendo gravada e está sendo transmitida pelo YouTube, e vocês poderão, então, depois ouvir e compartilhar com outras pessoas que possam querer seguir essas discussões, mas que não foram capazes de participar neste momento. Então, agora eu gostaria de apresentar aos nossos primeira oradora, são uma equipe, está falando conosco desde a Nova Zelândia, que é meia-noite no horário deles, mas eu agradeço que esteja aqui neste momento compartilhando as suas reflexões conosco. Temos a Nora Parola, que é
ela é membro do Centro Maori de Renauoka, da Universidade de Vitória, Wellington, e ela é vice-presidente da Associação de Farmacêuticos de Maori. E temos também a Lindsay McDonald, que fez muito trabalho de pesquisa, é membro do Departamento de Ciência Política e Relações Internacionais da Universidade de Cantuária, em Nova Zelândia, é uma pesquisadora experiente nas relações com a comunidade maori e co-chair do Fundo de Ética, o Comitê de Ética da Nova Zelândia. Elas falarão sobre a experiência da Nova Zelândia, sobre as comunidades indígenas da Nova Zelândia em relação à pandemia de Covid. Então, eu vou passar a palavra primeiramente para a Nora e Lindsay. Muito obrigada. Você pode colocar os slides, por favor? Thank you. That's great. If we could just get them on. Thank you. Thank you very much. Manawa mai e te putanga o Matariki. Manawa mai e te ariki o te rangi. Manawa mai Ela e te está matahi o falando no te tau. idioma Mai Aotearoa ki a nativo koutou katoa i te ao manawa tia a Matariki. De Lindsay Shannon e de mim, de Nova Zelândia. Nós cumprimentamos a todos vocês nesse momento tão importante, damos as boas-vindas com o pipo indígena de Aotearoa Museum, chama Matariki. É um prazer começar essa apresentação sobre as comunidades indígenas. Eu lembro que foi preparada desde fevereiro deste ano, e a resposta à Covid sobre a população maori. Então, Aotearoa New Zealand é um país diverso, podemos considerar que tem uma história bicultural. Maori representa em torno uma população, e somos uma população jovem, com uma média de idade entre 25 a 27 anos de idade. Então, é mais jovem do que a média de idade do país. O que é único é o titiri, considerando que o acordo do nosso país de usar tanto o inglês quanto a língua maori. Se garante saúde para o maori e os direitos dos maoris de receber recursos e atenção e atendimento às nossas necessidades como grupo maori. Existem evidências que o sistema falhou no atendimento dessa população. As desigualdades afetam tanto os maoris e não maoris, e tem sido relatado, e essas desigualdades resultam da alocação e distribuição dos recursos relacionados aos determinantes de saúde. Nós sabemos que, em meia, os maoris morrem 8 anos antes e têm uns níveis mais altos de deficiências, que pode alcançar 21% dos jovens e das pessoas em idade de trabalho. Agora eu passo para a Lindsay. Olá a todos, é um prazer estar aqui. Nós estamos representando uma nação. Vocês podem dizer que aconselho o ministro, o principal papel é dar diretrizes sobre os padrões éticos nos serviços de saúde na Nova Zelândia. Então, nós oferecemos um relatório sobre a ética durante a pandemia, e vamos ver, temos um regulamento que se aplica à saúde
Próximo slide, por favor. Então, o COVID afetou, como disse o Comitê de Reconciliação, estamos olhando como vemos os problemas da saúde maori desde a colonização. Eu gostaria de tivemos a pandemia de influenza de 1918 e a pandemia de influenza foi também muito mais alta, afetou muito mais alta a população maori, afetou 3 vezes mais do que o resto da população. O nível de o índice de mortalidade foi 3 vezes mais alto, então se viu. E no relatório que surgiu, não havia capacidade de entregar atendimento, principalmente à população marginalizada. Então, houve um ajuste para os maoris. Também, eles tendem a usar atendimentos mainstream para a população, o que significa que esses que havia suspeitas por várias razões, decidiram que eles não foram capazes de ter de acessar os lugares de vacinação principais, o que significa que vamos voltar a esse tema. E, em parte, o governo, que nós chamamos de a coroa, o governo monárquico, definiu algumas estratégias em relação à vacinação maori, e principalmente na população mais jovem. Havia um atraso no prazo em função para os jovens, e essa informação nos trouxe algumas questões. É como se voltássemos a usar isso para a colonização. E é por isso os povos nativos, eles se sentem mais descrentes dessas políticas governamentais e se sentem colocados na berlinda em relação aos seus direitos de vacinação. E tudo isso, ao mesmo tempo, afeta a liberdade também dos provedores de saúde para os nativos, nesse caso. E esses são os resultados que nos levam a um aumento da marginalização nesse sentido. E a falta de modelo de saúde. Por isso, nós sugerimos essa abordagem diferente para esse trabalho conjunto, esse modelo de saúde pública. E nós temos essa decisão, tornar as vidas maoris mais valiosas para nós. E então se criou esse projeto que busca resultados igualitários para a saúde pública na população maori, na população nativa, criando novas oportunidades para os cuidados de saúde. O governo agora tem mais ministros descendentes de maoris do que jamais teve. Isso já é um passo adiante. Nós temos essa ideia e nós queríamos também mencionar aqui no painel que esses modelos de saúde maoris precisam ser implementados ao sistema de saúde
do país, e nós temos 4 pilares que valem a pena destacar dentro dos valores maoris: espiritual, social, físico, saúde física, saúde espiritual, saúde social. O sistema acaba de descobrir, tardiamente, que é preciso considerar, levar em conta todos esses ingredientes e para entrar nesse ciclo de saúde biosocial. E nós sabemos que isso vem do conhecimento tradicional, do conhecimento dos povos tradicionais. Esse conhecimento deve ser valorizado. E nós sabemos que isso nos leva, que o outro lado disso é que nós precisamos garantir que os conhecimentos maoris são usados também e principalmente para a população maori, para resolver os problemas, e são incrustados, estão inseridos nesse contexto dentro da luta contra as diferentes epidemias. E nós sabemos também que precisamos usar todos os dados relacionados com a saúde. E esse conhecimento não pode ser descrito em substantivos específicos, abstratos. Não, é um conhecimento familiar que está refletido em um número de iniciativas que nos levam adiante nesse processo. E eu vou apresentar agora os últimos slides da nossa apresentação. Nós temos esses valores Tiao Maori, que são os valores que nos trazem o conhecimento dos nossos ancestrais. E essa orientação está refletida, está descrita em alguns documentos criados durante a pandemia, e nós temos também a relação das farmacêuticas com a epidemiologia e com os grupos indígenas. E temos aqui, esse é o valor TICA, que nos lembra a importância de gerir bem a população. E nós sabemos que metade dos países foram contaminados, infectados pela cepa Delta. E não serve para nós, é preciso que, relembrar que, apesar de todos os obstáculos, nós estamos trabalhando na linha de frente e estamos compartilhando esse conhecimento das comunidades para buscar soluções nativas. Isso é o certo a se fazer. Esse é o TICA. E o segundo ponto é o Kotaritanga, que é a ideia de desenvolver solidariedade em uma ação associada à coletividade. Nós já temos vários exemplos, como, por exemplo, os maoris estabeleceram pequenas clínicas de vacinação, um serviço feito pelos maoris para todos, ou seja, porque a comunidade, os nativos maoris, eles focam no coletivo. Nós temos servidores, provedores de saúde, agentes de saúde maoris que vão trabalhar nessa vacinação. E o ponto final é o Manakitanga, onde nós introduzimos a escuta para os outros, de modo que ou seja, tratar os outros, o modo como nós tratamos os demais e como os demais nos tratam, isso forma parte do coletivo dentro e através de todo o país, não apenas nas tribos. Isso é muito específico e claro. Nós temos que espalhar, disseminar a mensagem do coletivo e da saúde para o coletivo. Estejam vacinados, vacinem-se. Manak significa o indivíduo
dentro do coletivo. Claro, também houve uma distribuição de kits de higiene e de disseminação dessa ideia da importância da vacinação na linha de frente para todos os agentes de saúde, mas o que é importante aí é que a importância de cuidar da nossa saúde é fundamental. E nós precisamos estar preparados para outras pandemias. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigado, Lindsay e Nora, por esta apresentação. Vocês nos trouxeram grandes contribuições, não só sobre a pandemia, mas também sobre alguns conceitos da cultura maori que determina parte da resposta que o país está proporcionando. E tem uma pergunta aqui que eu queria compartilhar com vocês, uma pergunta de Balium Begeshal, se eu pronunciei corretamente, e ele pergunta sobre como você pode categorizar a população, no caso da Austrália e da Nova Zelândia, a população nativa dentro do povo Roma, por exemplo, eles tendem a ser considerados migrantes e não uma população nativa. Então, isso dentro do contexto de ser uma população autóctone, de ser uma população nativa, indígena ou não. Nora, there's another question coming up about Tem outra pergunta sobre como o povo é considerado imigrantes ou alguém nativo do nosso país. E nós temos essa oposição na Nova Zelândia, a questão da identificação, a tendência sobre quando alguém fala sobre isso, sobre o povo maori, nós temos também o papel desempenhado sobre isso e, basicamente, não temos como definir isso, é uma autoidentificação. Nós contamos com a autoidentificação, sim, e nós já houve estudos sendo realizados sobre isso, a questão, o registro de nascimento, se você é maori ou não. Mas como maori, eu acho que o fato de que nós nos consideramos maoris e nós temos o registro e nós temos o direito à terra, à água, ao lugar, à floresta, e por todos esses elementos, é uma definição do nosso aspecto nativo, essa conexão com a terra. E eu acho que eu peço desculpas porque o meu computador está me obrigando a reiniciar todo o processo. Não há problema, Lindsay. Muito obrigado, Nora. Nós vamos fazer para o Lindsay as perguntas. Uma pergunta que veio sobre a questão dos sintomas pós-Covid relacionados com a fadiga, e aí tem uma outra pergunta sobre a identificação para os sistemas beta, e a pergunta final é sobre a desconfiança, o ceticismo que impera nas comunidades marginalizadas. Eu não sei se você gostaria de comentar essas perguntas antes de passar para o próximo panelista. Nora, eu vou deixar você responder. Eu não tenho certeza. Bom, nós sabemos que nós talvez estejamos, em termos de pesquisas e tudo, 2 anos atrás, em relação aos europeus. Então, a Covid longa parece ser algo que vai precisar de muito estudo e muita relação sobre isso para que nós possamos evitar novas ondas da doença em relação a isso. E nos pediram diferentes
situações, diferentes informações sobre escolas, e nós sabemos que nós temos tudo isso, há novos remédios, novas medicações, novas pesquisas sendo feitas. Excelente, isso foram ótimas. E se vocês vão continuar conosco, nós, no final das 3 apresentações, nós poderemos repetir as perguntas, se não for tarde demais para vocês. E agora eu gostaria de apresentar a segunda oradora da nossa sessão de hoje. Ela é brasileira, então nós estamos saindo da Nova Zelândia, indo para o Brasil. Nós temos aqui conosco a Josileia. From, I think, the state of, from Florianópolis in Brazil. That's where you're based. She's a counselor for, a counselor for State Council of Indigenous People, a doctoral student in social anthropology at the Federal University of Santa Catarina, and was a UN consultant on women and professor of research and action in the intercultural degree program at the Federal University of Santa Catarina. So Josileia, over to you. Bom dia, obrigada pelo convite, agradeço ao convite para ser painelista, então quero agradecer a organização do seminário virtual de ética epidemiológica sobre comunidades indígenas, vulnerabilidade e a pandemia de Covid-19, agradeço a apresentação do professor César, também dos meus colegas de mesa, expositores, bem, dos brasileiros que estão aqui acompanhando também esse painel. No Brasil, nós somos 305 povos indígenas, em torno de 900 mil pessoas, e nós temos o maior número de população isolada de povos indígenas do mundo. Então, tudo isso fez com que nós, povos indígenas, a partir dos nossos territórios, tivéssemos aí uma ampla discussão sobre a Covid-19. No Brasil, nós temos uma Secretaria Especial de Saúde Indígena, que chama-se SESAI, que é parte do Sistema Único de Saúde, o SUS, que está vinculado ao Ministério da Saúde do governo federal brasileiro. Esse atendimento por parte da Secretaria Especial de Saúde Indígena faz o atendimento básico nas comunidades indígenas, nos territórios indígenas, para os indígenas que vivem nesses territórios, não alcançando a população indígena que vive nas cidades, nos centros urbanos. Bom, durante o enfrentamento da Covid-19, logo que a Covid-19 chega ao Brasil, e aí que também chega aos territórios indígenas, nós tivemos pouca informação por parte do Estado brasileiro, por parte da própria Secretaria Especial de Saúde Indígena, que pudesse fazer com que as populações indígenas se protegessem nos territórios. Então, as organizações indígenas foram quem promoveram todo o acompanhamento, a tradução para a língua materna e também fazendo as frentes de enfrentamento à Covid-19. A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, que é a APIB, junto com as organizações de base da APIB, formularam planos de emergência que pudessem coletivamente proteger de alguma forma e levar informações para as populações indígenas que estavam nos territórios ou nos centros urbanos. Nós tivemos mais de 50% dos nossos povos diretamente atingidos pela pandemia de Covid-19. Isso foram mais de 27 mil indígenas
contaminados pelo vírus. Nós tivemos também, infelizmente, uma ação, né, do governo brasileiro que refletiu numa maior contaminação das populações indígenas, que foram as fake news, levando informações distorcidas, informações que não traziam e não refletiam a realidade da pandemia, infelizmente, e isso fez com que as populações indígenas fossem ainda mais afetadas pela Covid. Além disso, dentro das comunidades indígenas, nas terras indígenas, os testes, eles foram insuficientes, né, para que a gente pudesse realizar uma ampla testagem quando havia detecção de pessoas que estavam, né, positivadas para a Covid-19. Nós tivemos, então, profissionais indígenas que, infelizmente, estavam na linha de frente do enfrentamento da Covid, que não tinham equipamentos de segurança suficientes para o atendimento das pessoas, né, que também estavam adoecidas. Ainda nós tivemos, para além de todas essas questões, né, os povos indígenas no Brasil, nos territórios, né, nós tivemos que também formular modos para a gente poder fazer um enfrentamento com barreiras sanitárias. Essas barreiras sanitárias, elas foram mobilizadas pelas próprias organizações indígenas e elas eram realizadas pelos indígenas, então, que faziam essa proteção, né? Essas barreiras de proteção. Aqui no Brasil, depois do mês de maio de 2020, nós formulamos o Emergência Indígena. O Emergência Indígena foi um grande projeto das organizações indígenas, então da APIB, e nós realizamos, além de lives, né, em que a gente fazia amplos debates sobre a Covid-19 e o que nós tínhamos de informação, também trazendo especialistas das instituições, né, que estavam debatendo e que podiam trazer informações que colaborassem com nós, das organizações indígenas, para que a gente pudesse fazer esse enfrentamento à pandemia. Nós tivemos uma mobilização internacional, que foi a Live Maracá. Essa live, ela foi de extrema importância, porque trouxe um pouco da realidade dos povos indígenas brasileiros, expondo isso para o mundo, denunciando as violações que cresceram contra os povos indígenas no período de pandemia, como o caso de madeireiros, então exploração de madeira nos territórios, invasão dos territórios, mineradores, né, que chegavam às nossas terras e que não tinha nenhum enfrentamento por parte do Estado para conter esses avanços. Nós também tivemos aí uma crescente de tragédias, né, que foram acontecendo em função de que o Estado se omitiu, né, de fazer a proteção dos territórios indígenas durante a pandemia, deixando os nossos povos e os grupos mais vulneráveis, né, com o avanço da pandemia, porque nós estávamos desprovidos de condições para enfrentar a doença, né, e aí nós tivemos, infelizmente, muitas perdas, né, de parentes indígenas nos territórios, sejam dos nossos mais velhos, né, que são os nossos anciãos e anciãs, mas também de jovens indígenas que faleceram pelo uso de medicamentos que não eram medicamentos, né, utilizados para a pandemia, como a ivermectina, quando o mundo todo dizia que essa medicação não era uma medicação para o uso no combate à pandemia. O governo brasileiro teve um gabinete paralelo, né, paralelo ao Ministério da Saúde, que indicava o uso desses medicamentos, né, e que foram levados para os territórios indígenas e que não eram medicamentos que combatiam ou que promoviam mais imunidade aos corpos. Então,
o uso dessas medicações pelo sistema de saúde do Estado também demonstrou o quanto o Estado foi racista com os povos indígenas. Nós tivemos, num panorama geral de Covid-19, que foi atualizado pelas organizações indígenas, mais de 1.300 mortos, 162 povos indígenas afetados, 71.854 pessoas indígenas infectadas com a pandemia de Covid-19. Além do que, o Estado brasileiro foi o principal agente transmissor da Covid-19, né, através dos seus agentes de saúde que vinham de fora e que ingressavam nas terras indígenas sem fazer os testes antes desse ingresso. Nós tivemos também um racismo institucional e uma relativização da doença, da Covid-19, né, uma falta de atendimento aos indígenas que viviam em contexto urbano, fora dos territórios também, e que o Estado se negava a atendê-los, e os hospitais que registravam aí os indígenas de contexto urbano, não como populações indígenas, mas como populações pardas. Aumentaram, então, todos esses crimes, e nós tivemos aí, né, outro caso que eu acho que é importante a gente refletir nesse seminário, que foram as mobilizações das organizações indígenas, né, respaldadas pelos institutos de pesquisa como a Fiocruz e outras instituições, para que a gente mobilizasse os nossos povos quando as vacinas, né, chegaram ao Brasil. Então, nós realizamos uma ampla campanha do Vacina Aparente, né, em que a gente chamou as nossas populações para se vacinar, enquanto o próprio Estado, né, enquanto o próprio governo dizia que as vacinas não eram necessárias, que as vacinas não iam trazer, né, a cura da doença. Nós realizamos uma mobilização intensa para que a vacinação nos nossos territórios acontecesse e tivemos que ingressar juridicamente, né, no Supremo Tribunal Federal para que os povos indígenas estivessem entre as populações prioritárias para a vacinação. Bom, sorry to interrupt. You have one more minute. Thanks. Bem, para finalizar, então, os conhecimentos indígenas, né, os conhecimentos dos nossos povos, cada povo com a sua tradição, com o seu conhecimento, nós fizemos também vários debates sobre, a partir dos nossos conhecimentos, a gente mobilizar tanto alimentos quanto remédios, né, que nós fazemos com as nossas ervas medicinais, para que a gente tivesse maior imunidade, né, e os cuidados coletivos. Então, foi muito importante ouvir os palestrantes que me antecederam, porque nós utilizamos também esse sistema de cuidados coletivos, de cuidados com a alimentação a partir dos nossos territórios, das nossas florestas, para que a gente tivesse uma maior imunidade nos nossos corpos, né, e através da nossa espiritualidade também, para que a gente tenha aí uma força maior para enfrentar esse momento pandêmico que ainda não acabou e que a gente sabe que a gente ainda vai ter muitos reflexos das pessoas que foram contaminadas e das pessoas, né, que conseguiram aí enfrentar o vírus e sobreviver, mas que ficaram com várias sequelas e que a gente ainda precisa compreender o quanto mais elas vão nos afetar diretamente enquanto populações vulneráveis. Bem, agradeço e sigo aqui com vocês. Thank you very much, Josileia. That was an excellent presentation, and we can see the commonalities between what the indigenous people in New Zealand experience and what they experience in Brazil. And perhaps in Brazil, the great challenge was also the fact of not only the historical mistrust between government and the people, but also the fact that as you community leaders were trying to work with your communities, you also had to work against or
in the midst of a government machine that was also turning out news that did not really favor the people. So without leaving more time for questions so that we'll wrap up with all the questions at the end, I'd like to introduce our third speaker, Dr. Nicole Blackman. She's the Provincial Director of Indigenous Primary Healthcare, the Primary Healthcare Council in Toronto, Canada. And she'll be talking to us about the experience of the Indigenous communities in Canada. Dr. Nicole Blackman, over to you. Thank you. Miigwech, thank you, Cesar. I'm just going to pull up my slides. Okay, can you see them? Yes. Yes, okay, great. Sim. Good morning, Miigwech. Well, good morning here in Canada. Aqui no Canadá. Olá. Obrigada por contarem com a minha participação hoje, falando sobre o impacto da Covid na população indígena aqui no Canadá. E aqui eu gostaria de mencionar o que inclui a população indígena. Esses são da Primeira Nação. De acordo com o governo, a população indígena representa 3% da população geral, a população nacional. No entanto, essas populações são subestimados devido a ferramentas que tendem a ser dirigidas pelo governo. E existe uma falta de confiança em se identificar por meio dessas ferramentas. Então, a população indígena, na verdade, é maior. Nosso colega da Nova Zelândia, nós vemos que a porcentagem dessa população são mais altas, e a população indígena aqui no Canadá é mais alta. Então, eu gostaria de ver o impacto das pandemias prévias na população indígena, conforme fez a minha contraparte na Nova Zelândia, entendendo o caso de varíola e a introdução por meio dos primeiros comerciantes e as trocas com a intenção de combater o que estava acontecendo com a aquisição de terras, e a varíola matou uma porcentagem muito alta da população indígena. Há também a gripe espanhola de 1918, que teve um impacto significante na população indígena. Eu acho que as taxas para pessoas foi de 26%, mas para a população indígena foi de 9, da população não indígena foi de 2,6 para 1.000, mas de indígena foi de 9 para cada 1.000. E de 62% em Alberta. E também temos o caso do H1N1, trouxe um desafio importante com essa epidemia de H1N1, perdão. Então, os indígenas estavam, aqueles que ficaram criticamente doentes, ele passou essa pandemia contaminou as populações indígenas do norte do Canadá, e o que permitiu que isso se espalhasse sem nenhuma detecção durante o H1N1. As populações demoraram semanas para receber equipamento de proteção adequado, e os oficiais da área de saúde demoraram semanas discutindo o que deveriam fazer. E as comunidades receberam bolsas, e em vez de receberem EPP, equipamento de proteção, apesar das comunidades indígenas foram muito impactadas, também foram excluídas de receber acesso total à vacina.
E aqui chegamos à Covid, quando olhamos, eles foram identificados como um grupo de prioritário para o acesso ao teste e as vacinas com Covid. Então, com Covid, nós vemos as inequidades sistêmicas que afetam as comunidades indígenas em geral. A população indígena tinha taxas mais altas de condições de saúde, que em função de condições como doenças cardiovasculares, diabetes, a população indígena também enfrenta racismo e discriminação numa base regular quando tem acesso aos principais serviços de saúde. E, como resultado, a população indígena tem menos tendência a buscar esses centros de saúde para terem acesso a testes e à vacinação. Então, para muitas comunidades que eles foram capazes de conter, foi uma luta pelos líderes para controlar quem podia ou não podia entrar nos seus territórios. Então, quando vimos as restrições, confinamentos, ouvimos indígenas sendo cansados de ficar em casa, turistas tentando entrar nos territórios indígenas para ir para para passar as suas férias, ou se eles queriam ir, eles queriam comprar gasolina ou, enfim, mantimentos, eles iam às comunidades e houve retaliação onde as comunidades disseram que se você não pode vir às nossas comunidades, nós podemos ir às suas. E isso resultou em pessoas não sendo capazes de ter acesso a produtos de saúde, a mantimentos. Então, com a experiência indígena que vemos especificamente na discriminação, como as primeiras nações, então, em muitos casos, pode ser influenciar os resultados na área de saúde. Houve também um problema da priorização de vacinação para a população indígena. O governo aqui no Canadá levou a priorização de vacinas. Os indígenas foram um grupo que foi identificado como grupo prioritário, então foram aqueles que, como os que trabalhavam na área de saúde, grupos indígenas ou mais velhos. No entanto, enquanto aqueles que estavam em lares de idosos ou trabalhavam na área de saúde, mas não foi comunicado isso para os grupos indígenas e, como resultado, em função de um racismo experimentado pela população indígena, dizendo que eles estavam saltando a fila, e assim como contribuiu para que a população indígena, que não entendia porque estavam sendo priorizados, e então, uma das soluções ou tentativas de ajustar essa situação foi começar a verificar a saúde, deixar a saúde nas mãos dos indígenas. Então, aqui em Ontário, você dispõe de 1 minuto, 1 minuto e meio. Então, aqui em Ontário, nós temos organizações de saúde indígena pela província. Eles servem os indígenas, a população indígena. Então, outro cuidado que foi feito foi a vacinação e testes realizados através das nossas organizações de indígenas, para que os indígenas pudessem ter acesso de forma adequada. Também desenvolvemos estratégias para a participação dos indígenas na resposta à Covid, e isso era para aqueles que estariam liderando os cuidados aos indígenas e a vacinação. Então, tentando estabelecer essas parcerias com a população indígena
para entregar os cuidados necessários. Também desenvolvemos um webinar para a vacinação de Covid, para ajudar a prevenir alguns dos falsos entendimentos. E também vamos em treinamento dos indígenas, desenvolveremos o contato, a segurança cultural, e nós estamos a ponto de finalizar o nosso currículo bioético desenvolvido durante a Covid-19 e esperamos incluir esse setor de saúde. Eu peço desculpas pela pressa nos últimos minutos. Muito bem, muito obrigado, Nicole, foi excelente. Então, conforme entramos na conclusão do webinar de hoje, o que eu gostaria de fazer, quando estamos olhando em relação ao futuro e aprendemos das experiências da atual pandemia, então, tentando sintetizar as perguntas que entraram através da caixa de perguntas e respostas, eu gostaria de colocar uma pergunta que cada um de vocês pode tentar responder. Em termos do que precisamos fazer para o futuro, para que alguns dos erros da pandemia de Covid não sejam repetidos, principalmente em relação às comunidades indígenas. Uma pergunta aqui é sobre o fato de que as comunidades indígenas vivem em comunidades rurais e podem não ser acessíveis, e por isso, muitas vezes, é difícil alocar recursos para eles, e também pode-se assumir que eles estão protegidos pelo fato de estarem isolados. Então, essa é uma pergunta que recebemos. E outra pergunta, especificamente dedicada ao Brasil, é saber que temos dados que nos permitem avaliar o impacto das vacinas na população indígena, tanto urbana quanto rural. E a pergunta que continua surgindo é como nós identificamos os indígenas em vários contextos, porque parece que em alguns lugares são chamados de novos, de recém-chegados. Eu gostaria de ver como se vocês podem responder essas perguntas. Nicole, podemos começar com você? Esse microfone está mutado, Nicole. Eu peço desculpas. Qual pergunta especificamente você gostaria que eu respondesse em relação às áreas rurais e que, em função do isolamento, pode ser considerado populações de baixo risco? Em Canadá, é importante saber que a população indígena vive no norte, das partes do norte do Canadá, mas também uma parte mora na área urbana, mas naqueles que estão em áreas mais isoladas e remotas, a população indígena é identificada como o grupo prioritário. Então, nós tivemos uma iniciativa que envolve ir a todas as comunidades e distribuir as vacinas desde o início da vacinação. Então, o governo federal, conjuntamente com os líderes da comunidade indígena por todo o Canadá, foi capaz de ir e entregar as vacinas, e isso foi feito também com todos os vacinadores. Eles recebiam treinamento cultural para entender a cultura, isso para entender as dificuldades em função da colonização. Excelente. Então, agora, nos últimos 2 minutos, eu sugiro que todos os oradores respondam isso, mas não especificamente. O que vocês acham que precisamos, no que precisamos colocar mais atenção na próxima ocasião? Vamos começar com Josileia, em 1 minuto. Você pode nos dizer o que precisa ser feito em relação às comunidades indígenas? Bem, obrigada. Thank you.
Nós, povos indígenas, temos visto que é necessário, primeiro, um combate ao racismo estrutural que nós temos na sociedade, né, não indígena, um fortalecimento das nossas organizações indígenas e que se leve em consideração, principalmente, o que nós temos apontado como direções para a gente se proteger. Nós, organizações indígenas do Brasil, fomos quem principalmente combateu a Covid-19 nos territórios. Então, considerar o que os povos indígenas vêm produzindo enquanto informações, mas também pesquisas feitas por nós mesmos, eu acho que já é um grande avanço em uma outra oportunidade que a gente espera que não aconteça, porque, afinal de contas, a Covid-19 levou muitos dos nossos parentes e parentas indígenas. E no Brasil, nós tivemos a vacinação, só para completar, a vacinação principalmente das populações indígenas nos territórios demarcados. A luta para a vacinação dos indígenas em contexto urbano, né, ela se seguiu e nós precisamos aí, infelizmente, judicializar o governo brasileiro para conseguir efetivamente realizar a vacina com as populações urbanas. Obrigada. Okay, thank you. The last word to either Lindsay or Nora. Agora a última palavra. Um segundo, Lindsay, você tem a palavra. Sim. Muito rapidamente. De Aotearoa, New Zealand, temos que escutar os maoris e os profissionais de saúde, maoris e os líderes, porque nós temos as relações com o nosso povo e valorizamos a genealogia e a relação com a terra, através do céu. Muito obrigada. Infelizmente, ficamos sem tempo, poderemos continuar com mais perguntas e mais participação sobre esse tema tão interessante, mas acho que aprendemos muito e eu acho que é importante ver como os nossos oradores estão envolvidos em atividades que tentam curar a falta de cuidado que tem sido dada aos indígenas por séculos e poder, assim, colaborar para o bem-estar e saúde das pessoas. Existe muito a ser feito e eu acho que um bom trabalho já foi feito. Muito obrigado. Esse webinar estará gravado, estará disponível online durante essa semana para que vocês possam escutá-lo. Muito obrigado. Bom, desfrutem da sua manhã ou da sua noite, enfim, do restante do dia. Muito obrigado pela participação.